Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, um comentário a respeito de um texto da Palavra de Deus. Eu compartilho com você as palavras que Jesus contou da parábola do credor incompassivo. Está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23 em diante, que diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma quantia alta. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Muito importante essa orientação que Jesus nos passa através da parábola do credor incompassivo, né? Diz que um certo rei, um certo senhor, quis ajustar conta com seus servos e um lhe devia uma grande soma de dinheiro e diz que esse rei disse assim: vamos vender o servo, vamos vender sua mulher, seus filhos como escravos, vamos vender todos os bens que eles possuem para que a dívida seja paga. Então aquele homem, aquele servo que estava nessa condenação, pediu misericórdia ao seu rei, ao seu senhor. Disse assim: "Sê misericordioso para comigo, perdoa-me, ajuda-me, eu pagarei a dívida, mas me dá uma condição de pagar, tal." E aquele rei, aquele senhor daquele servo, compadecido, condoído da sua situação, perdoou-lhe a dívida toda, não cobrou mais nada, zerou, disse: está perdoado. Ele saiu da presença do seu senhor, da presença do rei, e encontrou um conservo, um companheiro seu, que trabalhava para servir ao mesmo rei. E esse seu conservo devia uma pequena quantia de dinheiro, né? E ele, pegando pelas roupas, sacudindo, disse assim: me paga o que você me deve e tal. Ele disse assim: olha, seja generoso comigo que eu te pagarei. Ele disse: não, eu quero que você me pague agora. E o condenou e o levou às autoridades, e levou ao cárcere e prendeu até que ele pagasse a dívida. E os demais servos do rei, vendo aquela situação, vendo que aquele homem que tinha recebido o perdão da sua dívida pelo rei, não perdoou um conservo seu, e foram contar ao rei. E o rei chamou aquele servo que ele tinha perdoado e disse assim: por que você não perdoou a dívida? Se eu perdoei a dívida maior de você, por que você não perdoou o seu companheiro, o seu conservo, né? E ele entregou aos executores para que ele fosse condenado pela dívida que ele tinha. É uma lição, meu irmão, que Jesus nos ensinou na própria oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? O perdão, meu irmão, é uma ordem de Deus, porque Jesus nos perdoou na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas transgressões diante de Deus. Deus nos perdoou com grande misericórdia, com grande amor. Por isso não é lícito, não é direito que nós tenhamos no nosso coração falta de perdão. Você já deve ter ouvido alguém dizer a respeito de alguém que lhe ofendeu, de alguém que lhe prejudicou, de alguém que fez alguma coisa danosa para você, dizer, não, não perdoo de jeito nenhum, não tenho espírito de perdão, não consigo perdoar. Se você não consegue perdoar, você precisa orar a Deus, precisa clamar ao Senhor para que Ele lhe conceda um coração perdoador, um coração de misericórdia, um sentimento de misericórdia e generosidade para com os que nos ofendem, com os que nos prejudicam, para com os que nos fazem algum mal, porque esse é o ensinamento de Jesus, porque nós somos perdoados da condenação da morte, da condenação do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos perdoou em Cristo Jesus todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Se nós um dia conhecemos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, o aceitamos como nosso Salvador, Ele redimiu todas as nossas transgressões aos olhos de Deus. Por isso, a mesma misericórdia que Deus tem para conosco, que Deus teve para com a humanidade, nós devemos compartilhar da mesma forma com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos fazem o mal, com aqueles que nos prejudicam. Não podemos guardar sentimento de ira no coração, de revolta, de vingança, sentimento de vingança, né? Às vezes alguém nos fez algum mal e nós torcemos para que aquela pessoa tropece, caia, para que ela tenha uma condição desfavorável como vingança. A vingança pertence a Deus. Nós não podemos ter esse sentimento por nenhum irmão, por nenhum semelhante, por pior que seja o que nos tenha feito, por pior seja a ofensa que nos tenha dado. Nós precisamos ter espírito de perdão, precisamos ter um coração perdoador, um espírito perdoador como Deus teve por nós, que nos alcançou com sua misericórdia, nos perdoando através de Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, esse é o ensinamento do Senhor Jesus, que está expresso, como já disse, na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos deve, a quem nos ofendeu, a quem nos magoou, a quem nos maltratou. Devemos ter o mesmo sentimento, porque nós recebemos o grande perdão de Deus, recebemos o grande amor de Deus através de Cristo Jesus, que pelo seu sacrifício na cruz nos perdoou de todos os nossos pecados. Da mesma forma, nós devemos ter a mesma compaixão que Deus tem no coração a respeito de toda a humanidade. Nós devemos ter pelo nosso semelhante, por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nos magoaram ou nos prejudicaram de alguma forma. Perdoa. Jesus, no alto madeiro da cruz, olhando para os seus executores, por aqueles que tinham acabado de crucificá-lo, ele ali nos estertores da morte, da física, ele clamou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Eles não tinham consciência do que estavam fazendo, e Jesus pediu a Deus que os perdoasse. Que haja em nós, no nosso coração, no meu e no seu coração, o mesmo sentimento de perdão, em nome de Jesus, porque nós recebemos perdão de Deus diante das nossas ofensas e pecados diante do Senhor. Devemos ter a mesma misericórdia com aqueles que nos ofenderam. Que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra procure fortalecer seu espírito de perdão àqueles que te ofenderam e te magoaram. Amém? E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, pelo poder do seu Espírito. Vou orar por você, por sua família, por suas necessidades. Se alguém estiver enfermo, passando uma falta de saúde, seja internado no hospital, sob tratamento médico,
Poderosas as mãos de Deus, misericordiosas são as mãos do Senhor, para restaurar a sua saúde e abençoar sua vida, seu lar, sua família. Oremos, pois, em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, orando por cada pessoa que nesse instante me acompanha, ora comigo nesta oração, Senhor. Nesse momento, representando um lar, uma família, uma situação, negócios, situações de desafio, problemas que precisam ser resolvidos. Ó Deus, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos, alcançando especialmente os enfermos, os que necessitam de saúde nesta hora. Pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, abençoa cada um, abençoa cada lar, a cada família aqui representada nesta oração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Espírito de perdão é muito importante porque o coração de Deus é inundado de amor, de generosidade e de espírito de perdão. Saibamos nós também perdoar em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus. Até a próxima.